Diz assim a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, nas casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, Deus gosta de churrasco, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal. Repita isso comigo. O sangue será um sinal. Guarde isso, vai ser importante para a nossa mensagem. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Diga, passarei adiante. Então, ele passará. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo para todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde ao entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem. Comam apenas pão sem fermento. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, essa é uma noite onde nós estamos relembrando o seu sacrifício. E o Senhor deixou dito para o povo de Israel, em primeiro lugar, que a Páscoa é uma festa, um estatuto perpétuo. É aquilo que é eterno, que nos lembra, em primeiro lugar, a libertação do povo de Israel. Entretanto, isso é apenas uma figura, e o Senhor avançou para que aquilo que a verdade plena se manifestasse no seu Filho amado Jesus Cristo, que nos deu vida, que nos resgatou, que fez passar por sobre nós o juízo que nos estava reservado, e nos deu uma segunda chance, e nos fez passar da morte para a vida. Que essa noite, essas verdades, elas penetrem nos nossos corações com força, com verdade. Que o Senhor quebrante os nossos corações e nos dê uma oportunidade de uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu
Eu quero começar essa mensagem hoje, dada a importância deste dia para nós cristãos, falando um pouco sobre a cultura estabelecida. E eu decidi falar um pouquinho, e prometo ser rápido, mas me permita falar um pouquinho sobre isso. Sobre a cultura que hoje o mundo prega, ensina, fomenta, estimula, que é a cultura do coelho e do ovo de Páscoa. Eu não acredito que existam coincidências ou que as coisas elas acontecem ao acaso. Eu acredito em propósito, em todos os seus sentidos. Quando eu leio, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, quando Paulo está falando que ele tinha o cuidado para que Satanás não tivesse vantagem sobre eles, porque Satanás, ele não ignorava os planos, as intenções de Satanás. Eu acredito que esse é um conselho, eu falei desse texto domingo passado, e esse é um conselho que ele é muito pertinente para os nossos dias, porque nós costumamos a viver na cultura de relativizar as coisas. Não é bem assim, não é bem por aí. E aí com isso, Satanás ele vem ganhando terreno, mesmo entre os cristãos. Porque por mais que a gente, de algum momento, a gente declare a Páscoa é Cristo, a gente, por outro lado, na hora de investir, a gente coloca a mão no bolso e fomenta uma mentira. Fomenta um engano. Eu estou falando sim de comprar ovos de Páscoa. Você pode me achar religioso. Talvez alguém pense assim. Mas eu quero desafiar você a refletir sobre isso seriamente. Porque Satanás, ele tem obtido vantagem sobre a igreja, se não sobre a igreja, sobre os resultados que a igreja deveria ter, principalmente nesse dia em especial. Hoje eu vi não é aqui da nossa igreja, eu vi uma pessoa, que no primeiro status dela era ela comendo um ovo de Páscoa, e o segundo na sequência dizendo que a Páscoa era Cristo. É incoerente. É incoerente, e por mais que você tente me dizer, ou esteja argumentando na sua mente, que dá para conciliar as coisas, exatamente essa é a estratégia de Satanás. Ele quer promover sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso, queridos? É a mistura de princípios, doutrinas, para que as coisas, para a criação de uma nova doutrina. É misturar. Você sabe de onde vem, por exemplo, a cultura de ovos? Vem do mundo pagão, é uma cultura pagã do Egito, de todos os povos do Oriente. Eles trocavam ovos de verdade, pintados, porque acreditavam que o ovo é o símbolo de renovação, e o coelho o símbolo de fertilidade. Veja bem, aí vem, como uma grande maioria das coisas que alguns cristãos fazem hoje, vem algum cristão e diz, a gente pode agregar essa cultura nossa. E a gente pode começar a dar presente, ovo de Páscoa, fazer do coelhinho também um símbolo. Só que tudo isso, gente, rivaliza com a ideia de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não faço isso para dizer que sou melhor que ninguém, mas eu preciso testemunhar. Eu tenho 24 anos de evangelho. Em 24 anos de evangelho, eu nunca comprei um ovo de Páscoa, mesmo as minhas filhas chorando no meu pé e dizendo, por favor, pai. Não, eu não compro. Você quer chocolate? Eu compro chocolate. Deixa até passar a data para não correr o risco. A gente não pode. A gente não pode permitir que nada, como cristãos, roube o protagonismo que deveria ser apenas de Jesus Cristo. Pois bem, eu vou parar por aqui nessa introdução, porque eu só queria fazer esse adendo mesmo. Não deixe que um coelho, que não verteu uma gota de sangue sequer por nós, não deixe que o prazer de comer chocolate em formato de ovo roube o protagonismo de Cristo. Aproveite e use essa data para afirmar, para fincar as suas raízes e as suas convicções de fé nesse dia e dizer, não, isso aqui eu não compartilho, eu não financio essa indústria. Eu queria muito, essa noite, não tem nada a ver com a mensagem, tá? Que eu vou pregar agora. Mas eu senti uma necessidade muito grande de poder dizer isso para vocês, para que vocês possam refletir. Muito bem. Oi?
Aí eu sigo o coelho por ser... Ele se tornou depois, né, símbolo da Playboy. Ele não é originalmente o símbolo da Playboy. Ele como um animal, ele para toda a cultura pagã, ele é símbolo da fertilidade. E por isso a Playboy foi lá e transformou ele no seu símbolo. Eu acho que a gente não pode seguir esse caminho. Vamos lá, dito isto, prepara teu coração agora. Eu queria falar um pouquinho sobre o que nós acabamos de ler. E eu vou trazer uma reflexão rápida, mas eu espero que seja profunda. O que é a Páscoa? Nós acabamos de ler no capítulo 12. O que está acontecendo? Qual é o contexto aqui? Para quem não conhece a história, o povo de Israel está cativo, preso. Eu vou discorrendo sobre a história e já vou traçando o paralelo com a nossa história, porque é isso, ó. Tudo que está escrito aqui é uma sombra, é um símbolo de uma realidade espiritual. O povo de Deus, o povo de Israel, estava ali como escravo de uma nação chamada Egito. Assim como nós estivemos, ou talvez estamos, escravos de um mundo que nos escraviza no pecado. E aí Deus, para libertar o seu povo, ele age de maneira poderosa, ele começa a operar alguns sinais. E antes de operar o último sinal, que seria matar, ferir os primogênitos de todo o Egito, tanto de pessoas quanto animais, ele chama o seu povo e anuncia: vocês precisam se preparar. E sabe o que é interessante? A primeira coisa que esse texto diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, versículo 2: este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. O calendário judaico, ele começa a partir desse momento. É mais ou menos o que é abril para a gente, nós que nos guiamos pelo calendário gregoriano. É mais ou menos mês de abril, está começando o ano para um judeu. Só que tem uma verdade espiritual nesse posicionamento de Deus, que nos alcança, que não tem a ver com calendário, tem a ver com o seguinte: que cada obra que Deus consuma, abre oportunidade para uma nova vida para nós. Cada obra que Deus termina, Ele está nos dando a oportunidade de viver uma nova história. Quando Cristo foi à cruz, a palavra de Deus nos diz que quando Ele estava lá na cruz, Ele disse, João capítulo 19, versículo 30, está consumado. O está consumado de Cristo é o final da obra que Ele veio fazer aqui, mas é o início daquilo que Ele estava fazendo em nós. É a porta aberta, é a oportunidade de viver uma nova vida. Veja bem, o Senhor, isso aqui é a oportunidade de passagem. É a oportunidade de você sair da vida em que você se encontra para viver uma nova vida. Quando Deus conclui uma obra. E eu quero dizer uma coisa para você: a obra de Cristo está completa, ela está plena. Ou seja, existe uma passagem para você. Você pode sair do reino das trevas e ser transportado para o reino da luz. Você pode abrir o seu coração nessa noite e sair de uma vida de escravidão, como vivia os judeus em relação aos egípcios, e nós em relação ao pecado, e passar a viver uma vida abundante com Jesus Cristo. Existe uma passagem para nós. Cada vez que Deus ele conclui, Deus aqui no Egito, ele estava concluindo um processo. Ele ia liberar a última praga para julgar os deuses egípcios, diz o texto. Só que quando ele faz isso, quando ele está completando a obra com o Egito, ele está começando a obra no seu povo. Esse povo vai sair daquele lugar e vai se tornar a nação de Israel. Caso você não saiba, aqui nasce a nação de Israel. A nação de Israel não existia como nação até esse momento. Era um aglomerado de pessoas. Quando José chegou no Egito, era uma família. E agora sai de lá como uma nação. Quando Deus termina de julgar o Egito, Ele levanta a sua nação. Quando Cristo vai na cruz e Ele termina a obra da salvação, Ele resgata filhos para si mesmo. A Bíblia diz que Jesus ele morreu como unigênito do Pai e ressuscitou como primogênito, porque ele foi lá conquistar muitos irmãos para si, segundo as Escrituras. Significa dizer que quando Cristo foi lá no inferno, passou pela cruz,
Ele foi para nos resgatar. Veja bem, há uma passagem aqui. Passagem no sentido literal de você, porque nesse sentido, o que Cristo faz é estabelecer uma ponte. O que Cristo está fazendo é, por meio do seu sangue, é estabelecer uma ponte. E aqui, nós vimos naquele texto que nós lemos, no capítulo 12, do verso 13, ele diz o seguinte: que o sangue será um sinal. E o sangue de Cristo é o sinal de que nós podemos passar de uma vida para outra, de um estilo de vida para outro estilo de vida. Você pode ter chegado aqui de um jeito, mas você pode sair daqui completamente transformado, a partir do momento que você abre o seu coração para Cristo e deixa que Ele entre. Veja bem, o sangue, ele é a ponte que te leva para uma nova vida, que te faz passar de uma vida para outra vida. O sangue de Cristo é aquilo que nos santifica, que nos limpa, que nos transforma. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe o que é maravilhoso? É saber que o sangue de Cristo derramado na cruz por nós, ele é poderoso para nos dar uma nova oportunidade de vida, independente do passado que tivemos. E quando eu me refiro ao passado, eu estou me referindo inclusive aos 40 minutos atrás, antes de você chegar no culto. Eu me refiro a um passado bem recente, ou ontem, alguns minutos antes do culto, horas antes do culto. Talvez você tenha vindo e tenha pecado, ou pensou, depois do culto vou pecar. Eu quero dizer para você que Cristo, o sangue dele é uma ponte para uma nova vida, é uma passagem para uma nova vida. Veja bem, Hebreus capítulo 13, verso 12 diz o seguinte para nós: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Quando a gente olha para tudo que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 12, nós temos um paralelo semelhante a respeito de Cristo, dizendo para nós que Ele é a nossa Páscoa. Inclusive é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5. Ele diz o seguinte a respeito de Jesus: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Lembre-se do fermento velho. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Veja, essas são as únicas coisas que Deus exige de nós. Ele não pede que você transforme a você mesmo. Ele pede que você venha ao culto, que você preste o culto e celebre a Páscoa com verdade e sinceridade. Isso aqui, a ceia, é um memorial que lembra do que Cristo fez. Por isso, Jesus Cristo, e eu acredito que vocês saibam disso, Ele é entregue e morto na sexta-feira, o que nós hoje chamamos de Sexta-feira Santa, e Ele ressuscita no domingo. E antes de Jesus morrer, ele define a ceia como um memorial daquilo que Ele iria fazer, do sacrifício que Ele iria fazer. E sabe o que Cristo está pedindo de nós? Sinceridade e verdade. O Cordeiro Pascal foi sacrificado, e tudo que você precisa fazer é falar a verdade. É reconhecer que sozinho você não pode. É reconhecer que você está afundado, dominado, escravo do pecado. Diferente dos fariseus, que são aqueles que vêm à igreja, eu estou parafraseando, eu estou fazendo uma aplicação. Quando os fariseus vêm à igreja e que alguém fala para ele que ele é escravo, eles fazem o seguinte, ele diz assim: nós nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus respondeu, eu estou falando de João capítulo 8, verso 32 e 33. Ele diz, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Ele disse, aquele que vive no pecado é escravo do pecado. E a grande verdade é que talvez alguém aqui chegou como escravo do pecado.
Você já tentou sair. Obrigado. Você já tentou sair dessa vida que você está levando? Algumas vezes. E muito provavelmente o fracasso nessa tentativa consiste no fato de você ter feito segundo suas próprias forças. Não segundo aquilo que a palavra... Não se apoiando na verdade de Cristo, no sacrifício dele. E veja bem, o evangelho, ele consiste em você acreditar, em não você tomar decisões a priori de que você vai ser transformado. Significa primeiro crer. Crer que ele muda a tua posição no reino espiritual. Acreditar que ele não olha. Veja bem, eu quero te dizer como é que acontece no reino espiritual no dia que você entrega a sua vida para Jesus. No dia que você entrega a vida para Jesus, o Senhor já não olha para ti. Coloca Hebreus 10 aí no texto. Ele já não olha para você como um pecador. Ele olha para você como alguém santo. Sim, você acabou de pecar. Alguns minutos atrás, horas atrás, você pecou. Mas você confessou Ele como Senhor. Posicionalmente no reino espiritual. Ele já não vê você, vê o sangue. O sangue de Jesus agora é que está sendo visto sobre a sua vida. O que aconteceu lá no Egito? Foi dito ao povo que quando o anjo passasse, que ele visse o sangue, ele passaria. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente entrega a vida para Jesus e crê em Cristo. Não importa o que você fez ontem, se você creu hoje, quando ele olhar para você, ele vai ver o sangue. Ele não vai mais ver o seu pecado, ele não vai mais ver o que você fez. Ele está vendo o sangue de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? A gente não acredita nisso. Porque a gente vem de uma cultura meritocrata, que a gente sempre teve que se esforçar demais para ter algum mérito, para ter algum benefício. E o evangelho é tão louco, ao ponto de Paulo dizer que é loucura para os que perecem, que o cara está dizendo para mim o seguinte: peraí, quer dizer que tudo que eu fiz até minutos antes de eu confessar Cristo, simplesmente não é mais levado em conta? Não é. Agora eu te pergunto, o quanto de fé a gente precisa ter para acreditar que isso acontece de verdade? Esse é o ponto. É tão simples, é tão de graça, que chega a ser inacreditável. É tão de graça para a gente, que é como se a gente dissesse assim: não é possível. Não é possível que Deus me aceite. Depois de tudo que eu fiz, agora Ele simplesmente olha para mim e só vê o sangue, mais nada. É isso. É por isso que a gente tem aqui a oportunidade de uma passagem de vida, porque é simples, é absurdamente, loucamente simples. É loucamente tudo por Ele. E é tão louco que a gente não aceita. Sabe por quê? Porque Deus te perdoa. Só quem não se perdoa, só quem não perdoa você é você mesmo, meu irmão. É só você que não se aceita. É só você que não aceita a graça de Deus sobre a sua vida. Você quer ser um autopenitente, você quer tacar chipatada na tua costa para dizer o quanto você é ruim. Você só precisa aceitar a graça. Ei, tem uma passagem, e Ele só quer ver o sangue só. Ele não quer ver teu esforço. Ele não quer ver o quanto você se esforçou para ser uma boa pessoa. Ele quer ver o sangue. O sangue precisa estar sobre a tua vida. E o sangue, ele se manifesta pela fé em nós. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hebreus capítulo 10, verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Agora coloca o verso 14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Para sempre. De uma vez por todas. Veja bem, nós temos aqui duas verdades maravilhosas. A passagem de uma vida antiga para uma nova vida. Mas também temos a passagem do juízo por sobre nós. Havia um juízo que estava sendo liberado em Êxodo 12, que não alcançou aqueles que tinham sangue marcado em suas portas. Assim como não haverá juízo, não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque as coisas antigas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Veja bem, querido, como é que você pode rejeitar tamanha oferta de graça para a sua vida?
É maravilhoso, é uma oportunidade ímpar, é uma passagem de vida transformadora que vai mudar a tua vida para sempre. E tudo que você precisa é acreditar que é simples. É simples. Eu não vou dizer que o processo é simples. Quando você entra pela porta que ela é apertada e o caminho é estreito, para você se manter ali por causa da carne, vai exigir. Mas a mudança posicional, ela acontece imediatamente pela fé. O grande processo dificultoso na nossa vida cristã é o processo de reaprender a viver, agora de acordo com a vontade de Deus. Porque nós aprendemos a viver segundo a carne a vida toda. E a nossa carne agora ela tem tendências para o pecado. Ela precisa passar por um reaprendizado. O que a Bíblia chama de um processo de mortificação. E sabe o que a gente precisa todos os dias? Só morrer. Quando nós estamos mortos em Cristo, nós estamos... É muito maravilhoso, gente. Porque assim, Jesus morreu a minha morte, a sua morte, para dar para a gente a vida dele. E é extremamente de graça e simples. É assim que funciona. Pode parecer louco, mas é assim que funciona. E é tão maravilhoso que o Senhor, Ele conhece a nossa história, mas Ele não tem qualquer problema em que nós nos unamos a Ele. Hebreus capítulo 2, verso 11. Quando a gente crê, o Senhor... Ele não se envergonha de nos chamar irmãos, de dizer que somos da família. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Chamar a quem de irmãos? A todos aqueles que se arrependem, que aceitam o convite, que abraçam a graça, que reconhecem o sacrifício e se rendem a Jesus. Sabe, Páscoa é um período de passagem. E toda a simbologia que nós temos em Hebreus, em Êxodo, ela significa que nós podemos sair de um estado para o outro, de um tipo de vida para o outro. E por isso no início eu coloquei o testemunho, aquela frase. Obviamente nós não sabemos se aconteceu daquela forma. Aquilo ali é uma cena de uma série, de um seriado chamado The Chosen. Nós não sabemos, mas faz muito sentido que aquilo tivesse acontecido. Porque a grande verdade é que muitos de nós já vivemos e os que ainda não viveram precisam viver. Você precisa sair de um lugar, de uma forma, de um jeito, para experimentar um jeito completamente diferente de viver. E a única pessoa que é capaz de fazer isso por você é Cristo. Não importa o quanto você se esforce para ser bom, você vai sempre se encontrar no mesmo lugar, porque você vai perceber que você está enfraquecido pela carne. Miserável homens que somos, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é quem morreu por nós, que faz com que essa nossa natureza morra. Por isso nessa noite, nós ainda temos a ceia para proceder. Eu queria fazer um convite para você. Fique de pé.